Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Deus seja sobre sua vida. Hoje vamos começar mais um estudo, uma série de estudos sobre a Trindade. E o tema de hoje, o assunto de hoje dentro desse tema é: Deus pode ser conhecido? Seja bem-vindo. Mas antes de começar, vamos então orar a Deus. Vamos pedir de Deus conhecimento. Vamos lá? Bendito és tu, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos por esse momento que nos dá para estudar a tua palavra. Queremos agora, neste momento, estudar mais uma vez assuntos importantes para a nossa vida. Pai Santo, te agradecemos por tudo, no teu sagrado nome. Amém. Bom, vamos lá então. Antes de iniciar o estudo, eu quero então fazer um pedido a você. Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, visite também a nossa livraria, que é www.livrariatalmide.com. Se você deseja ouvir todos os sábados às 10h45 da manhã o sermão de sábado no canal massurim.org no YouTube. Você vai aí no YouTube mesmo, coloca massurim.org, você vai entrar no canal e lá todos os sábados eu tenho uma mensagem de sábado, um sermão, uma pregação. Esse canal aqui é exclusivamente para estudos bíblicos. Vamos então ao tema de hoje, né? Hoje vamos estudar se é possível conhecer a Deus. E você, o que pensa sobre isso? Será que é possível conhecer a Deus? O que podemos entender sobre isto? O meu computador está com um probleminha de reconhecimento da língua portuguesa, então vai ficar aí mostrando que está errado certas palavras. Mas não se importe com isso, vamos continuar aqui então o estudo de hoje. Como pessoas sinceras e interessadas na prática de um viver justo, puro e verdadeiro, haveremos de concluir que é realmente necessário conhecermos o que as Sagradas Escrituras dizem a respeito de Deus, no mínimo pelos seguintes motivos. E agora eu vou te dar 4 motivos por que é importante conhecer Deus. Primeiro motivo, vida eterna. O nosso mestre Jesus, Yeshua, né? Yeshua é o nome original para Jesus, né? Então, quando você fala Jesus, tem um nome original em hebraico que é Yeshua. Então, como forma de respeito, nós iremos falar aqui, né? Às vezes iremos falar Yeshua, às vezes iremos falar Jesus. Como forma de respeito, vamos tratar aqui como Yeshua. Ele diz assim, nosso mestre diz assim: a vida eterna está em que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o ungido. A palavra Cristo é uma palavra grega que quer dizer ungido. Essa palavra ungido, em hebraico, é Mashiach, né? Em hebraico é Mashiach e em grego, Cristo. E essas duas palavras, traduzido para o português, é ungido, alguém que é ungido por Deus. Bom, então eu vou continuar lendo no livro de João. Aqui você vai encontrar a palavra Yohanan, que é um nome hebraico para o nome de João. Então eu vou dizer o seguinte, vamos lá. João, capítulo 17, versos 3. Qual o primeiro motivo? A vida eterna. E o nosso mestre Jesus, Yeshua, disse: a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o ungido, a quem enviaste. Observe bem, que a vida eterna está em conhecer Deus. É preciso conhecer Deus. Devemos fazer todo o esforço possível para conhecer esse Deus precioso, maravilhoso. Não é verdade? O segundo versículo que eu leio, ou seja, é o mesmo versículo, né? Aqui abaixo é o mesmo versículo, então não vou precisar ler. Então, devemos entender dentro desse contexto que se nós não conhecermos Deus, não podemos ter a vida eterna. É ou não é verdade? É isso que as Sagradas Escrituras dizem a nós. Eu tenho aqui algumas perguntas para reflexão. A primeira pergunta é: a quem Yeshua, Jesus, se referiu como o único Deus? Quem é a pessoa que ele se referiu como o único Deus? Segundo, a vida eterna está em conhecer o Pai, né? Deus, o Criador. Devemos conhecer o Pai como único Deus, né? É o que está escrito aqui. Observe que esses ensinamentos vêm direto de Jesus, Yeshua, vem direto dele. Ele diz que a vida eterna está em conhecer Deus. Essa mensagem reveladora vem do mensageiro de Deus. Não é verdade?
vem do mensageiro de Deus. Então é importante que nós possamos conhecer a Deus. O segundo motivo, a adoração. Eu vou ler. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao eterno teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Mateus 4, versos 10. Observe que Yeshua aqui, né, Jesus, está dizendo no livro de Mateus, capítulo 4, versos 10, que devemos adorar quem? O Pai. Ele diz: ao eterno teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Mateus capítulo 4, versos 10. No livro de Apocalipse 7, versos 10, é dito: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. O terceiro motivo é a lei. A palavra lei, ela vem da palavra grega nomos, em grego. Em hebraico, a palavra lei é a palavra Torá, que quer dizer instrução. Os judeus chamam a lei de Torá. Por quê? Porque é uma instrução que vem de Deus. Em grego, a palavra nomos também quer dizer instrução. Então, no português, ficou conhecido como lei. Porém, a melhor tradução seria instrução de Deus. Mas aqui vamos usar essas duas palavras nos nossos estudos: lei e Torá. E de vez em quando iremos usar a palavra grega nomos. O terceiro motivo é: o que o nosso Pai Celestial deixou escrito no primeiro mandamento de sua Torá. Aqui eu coloquei, deixe-me corrigir aqui e colocar a palavra lei de sua Torá. Em Êxodo, capítulo 20, do versos 1 e 3. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Está no singular, na primeira pessoa, e não no plural. Uma pergunta que eu faço para reflexão é: quando afirmamos que o nosso Pai não é um ser, mas é na verdade 3 em 1, ou quando afirmo que existem outros além dele, estamos transgredindo o primeiro mandamento, porque o Eterno diz: não haverás outros deuses diante de mim. Ele não diz diante de nós. Veja, ele poderia ter dito: não haverá outro Deus diante de nós. Mas ele não diz isto. Ele diz diante de mim, no singular, falando na primeira pessoa. Aqui nós vemos claramente, observe bem, claramente, no primeiro mandamento, Deus já deixando a sua divindade absoluta, de que ele não se reparte em partes, de que ele não se divide em partes. Deus é um, bendito seja o Criador por isso. Vamos então para o quarto motivo: crer ou não crer. Crer ou não crer. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4, versos 16, que é uma mensagem de Paulo. Algumas perguntas para reflexão. Primeira pergunta: crer ou não crer? Crer ou não crer em uma doutrina bíblica tem reflexos em minha vida espiritual? O que você pensa? O que você acha disso? Segunda: o conhecimento teórico e prático de Deus nos revela a salvação? Meu irmão, você mesmo poderia citar outros motivos para conhecermos a Deus. Através de nossa palavra, de sua palavra, lógico, de sua palavra, né? Mas acreditamos que esses 4 motivos sejam suficientes. Porém, queremos lembrar que nós só podemos ir até onde está escrito. Toda e qualquer afirmação sobre Deus além do que está escrito é pura especulação. Vamos então para as perguntas do estudo de hoje. Vamos lá. Primeira pergunta do nosso estudo de hoje: por que o povo de Deus está sendo destruído? O que você acha? Por que o povo de Deus está sendo destruído? A Bíblia responde. O livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa palavra conhecimento aí, em hebraico, é a palavra da'at, que é a mesma palavra aplicada quando diz que Adão conheceu Eva. E esse conhecer não está associado ao sexo, está associado ao conhecer de forma abrangente, de forma pessoal, de forma íntima, de forma absoluta. E quando o profeta Oséias vai dizer que nós
que o povo de Deus está sendo destruído porque eles não conhecem a Deus, essa palavra é a palavra dat, que significa conhecer Deus em sua profundidade. É isso que devemos buscar, conhecer Deus e não conhecer apenas superficialmente. É preciso conhecermos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Oséias capítulo 4, verso 6. Vamos então para a segunda pergunta. Devemos conhecer Deus? O que você acha? Sim, não é verdade? O livro de Oséias já fala sobre isso. Vamos então para a outra pergunta. Qual era o desejo de Paulo concernente a Deus? No livro de Colossenses capítulo 1, versos 10, Paulo diz: para que possais andar de maneira digna do Eterno, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de quê? De Deus. E eu vou ter que destacar aqui, crescendo no conhecimento de Deus. É isso que devemos fazer, crescer no conhecimento de Deus. Bendito seja o eterno Deus por isso. É ou não é verdade? Devemos crescer no conhecimento de Deus. Vamos para outra pergunta. De onde provém o nosso erro? O nosso erro vem de onde? Jesus e Yeshua vai responder. Para você que está vendo esse estudo a partir de agora, quando eu digo Jesus ou Yeshua, Yeshua é o nome original para Jesus. Então, quando eu falo Jesus, Yeshua, estou me referindo ao mesmo personagem, ao mensageiro de Deus, aquele que veio nos trazer a mensagem de redenção. Vamos lá. Diz assim: Yeshua diz: porém lhes respondeu, errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, versos 29. Observe, se você não compreender as Escrituras e não compreender o poder de Deus, você comete um erro. Você pode errar, ou seja, a causa dos nossos erros é porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma vez, outrora, que conhecemos o poder de Deus e as Sagradas Escrituras, nós não iremos cometer erros inconscientes. E se cometermos algum erro, vai ser de forma consciente. É importante saber de onde vêm os nossos erros. E os nossos erros vêm em não conhecer o poder de Deus, nem as Escrituras. Como devemos proceder para conhecer a verdade? O que você acha? Qual é a melhor tática, a melhor forma de conhecermos a verdade? O nosso mestre, lá em João 8, versos 32, vai dizer que devemos conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. Aqui no livro de Atos, capítulo 17, versos 11, é nos dito: ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Ou seja, o que eu estou falando aqui para você, meu amigo cristão, que está me ouvindo pela primeira vez, você tem que conferir na Bíblia, você tem que examinar. Eu sei que existem muitas versões de Bíblias por aí, muitas versões, uma diz uma coisa, outra diz outra, mas é importante examinar, estudar. É importante ter em casa várias Bíblias para o conhecimento. Vamos então para outra pergunta. Como devemos estudar a palavra de Deus? Ora, um texto muito conhecido aí da maioria dos evangélicos cristãos é Isaías 28, versos 10, que diz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regras sobre regras, preceito sobre preceito. Mas eu quero ficar com o texto de Pedro, 1 Pedro 4, versos 11, que diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, os profetas de Deus, os homens inspirados por Deus que escreveram aí as Sagradas Escrituras. Então, Pedro está dizendo: se alguém fala, fale de acordo, preste atenção, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ele está se referindo aos profetas. E na época de Pedro, quando estava sendo escrito esse livro, ou quando Pedro estava aí, Pedro era analfabeto, quem escreveu foi o seu discípulo. Então, quando Pedro estava citando essa passagem, é lógico que Pedro estava falando do único livro que existia naquela época. O único livro sagrado que existia naquela época. E eu estou me referindo ao ano 1 ao ano 70. Naquele período só existia um livro sagrado. Só existia um testamento. Vamos continuar. Até onde devemos ir na compreensão sobre Deus? Até onde? O que você acha?
Paulo vai dar a resposta em 1 Coríntios 4, verso 6, dizendo: não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Ou seja, não podemos ir além do que está escrito. Porque quando você vai além do que está escrito, você causa brigas, você causa ensinamentos falsos e daí o motivo de muitas e muitas denominações religiosas, igrejas, que no Brasil ultrapassa a marca, preste atenção, ultrapassa a marca de 4.500 denominações cristãs. É um absurdo. É um absurdo. Muitas denominações religiosas no Brasil. E aí eu fico pensando, por que tantas denominações religiosas? Por que tantas igrejas? Por que tantas religiões? Porque as pessoas, elas vão além do que está escrito e elas não conhecem profundamente as Escrituras. Não conhecem profundamente as Escrituras. E esse é o maior erro das pessoas, não conhecer as Escrituras. Eu quero finalizar por aqui te agradecendo e quero indicar para você a Bíblia que eu uso para os estudos. Quero indicar a Bíblia que uso para estudar as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, as Escrituras dos Israelitas. E você pode adquirir pelo WhatsApp, aqui, esse WhatsApp que aparece na tela para você, DDD 11 9 6443 2179. Quando você entrar em contato com nesse WhatsApp, você vai dizer que viu no canal abibliaensina.com e aí você vai ganhar 10% de desconto. Agora eu quero finalizar agradecendo você pela audiência e quero te fazer um pedido. Se você quer nos ajudar a manter esse canal, a manter esse ministério, esta é minha conta para doação. Titular, eu mesmo, Marcos Santos Pinho, agência 1226, operação 23, conta 30237. Eu conto com a sua doação, com a sua ajuda. Não estou aqui pedindo o seu dízimo, mas pedindo uma doação, pedindo uma ajuda para manter esse trabalho maravilhoso que é mostrar o poder de Deus, mostrar as coisas, as verdades para os irmãos e para as pessoas que estão presentes em meu canal. E eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Compartilhe o vídeo, é importante. Compartilhe com mais pessoas para que elas possam conhecer. Estou iniciando essa série, a série sobre a Trindade. E é importante você no meu canal. Ative o sininho das notificações, visite a livraria talmid.com.br. Eu esqueci de colocar aqui o br.com.br. É isso mesmo, eu espero você sábado, né, às 10h45 da manhã no canal massurim.org com mais uma mensagem de salvação. Que o Eterno te abençoe, te ilumine e te fortaleça a sua vida.